do coaching esportivo. No feedback neurobiológico, em tempo real, na autorregulação de atletas do vôlei de base. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira julho de 2026. O presente artigo examina a interseção entre as ciências do esporte, a neurociência aplicada e a psicologia do desenvolvimento, focando na formação de jovens atletas de voleibol. A alta performance contemporânea exige não apenas excelência biomecânica, mas uma sofisticada gestão dos estados internos. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica da literatura especializada, investigando como o coaching esportivo, quando instrumentalizado por métricas de feedback neurobiológico em tempo real, pode catalisar processos de autorregulação emocional e cognitiva. O recorte metodológico adota uma abordagem exploratória e qualitativa, sintetizando achados de estudos empíricos recentes sobre o uso de tecnologias vestíveis e interfaces cérebro-computador em ambientes de treinamento. A relevância do tema para as ciências sociais aplicadas e para a educação física reside na compreensão de como a tecnologia modifica as relações pedagógicas no esporte de base, promovendo uma transição de modelos intuitivos para práticas baseadas em evidências fisiológicas. Espera-se contribuir para o campo do conhecimento ao demonstrar que a monitorização contínua de variáveis como a variabilidade da frequência cardíaca e a atividade eletroencefalográfica permite intervenções pedagógicas personalizadas, fundamentais para o amadurecimento psíquico e técnico de adolescentes em contextos de alta exigência competitiva. O voleibol de base representa uma fase crucial para o desenvolvimento técnico, tático e psicológico de jovens atletas, exigindo do treinador uma atuação que transcenda a mera instrução motora. Este artigo tem como objetivo analisar a influência do coaching esportivo potencializado pelo uso de feedback neurobiológico em tempo real na capacidade de autorregulação de atletas das categorias de formação. A metodologia adotada consiste em uma revisão integrativa da literatura, cruzando conceitos de neurociência do esporte, psicologia da autorregulação e pedagogia do treinamento esportivo. O estudo parte da premissa de que a autorregulação, definida como a capacidade do indivíduo de monitorar e modificar seus estados emocionais, cognitivos e fisiológicos, é um preditor determinante para o sucesso em esportes de rede e invasão, como o voleibol. O feedback neurobiológico, obtido por meio de sensores vestíveis que monitoram a variabilidade da frequência cardíaca, a condutância da pele e a atividade das ondas cerebrais, oferece ao treinador e ao atleta um espelho fisiológico imediato. Os principais achados indicam que a integração dessas métricas no processo de coaching permite a identificação de gatilhos de estresse, ansiedade competitiva e fadiga cognitiva antes que eles se manifestem como erros técnicos. Conclui-se que o uso ético e pedagógico dessas tecnologias transforma o erro em um dado de aprendizado neurofisiológico, promovendo uma autorregulação mais rápida e eficaz. A aplicação prática dessas ferramentas nas categorias de base não apenas otimiza a performance imediata, mas também fornece aos jovens atletas habilidades de gestão emocional que serão úteis ao longo de suas vidas, mitigando os efeitos do esgotamento esportivo e da evasão precoce. Coaching esportivo, neurofeedback, autorregulação, voleibol de base, neurociência do esporte. A evolução do treinamento esportivo nas últimas décadas testemunhou uma transição paradigmática de modelos eminentemente empíricos e mecanicistas para abordagens multidimensionais que integram as ciências biológicas, cognitivas e sociais. No contexto do voleibol, um esporte caracterizado por alta complexidade tática, rápidas transições entre defesa e ataque, e exigências cognitivas extremas, a preparação dos atletas das categorias de base não pode se restringir ao aprimoramento isolado de fundamentos biomecânicos. O coaching esportivo, compreendido neste estudo não como uma importação de metodologias corporativas, mas como a prática pedagógica de mediação, orientação e facilitação do aprendizado atlético, assume um papel central na formação integral do jovem.
O problema de pesquisa que norteia esta investigação centra-se na dificuldade dos treinadores em avaliar e intervir, de maneira objetiva e imediata, sobre os estados internos de ativação, foco e regulação emocional de seus atletas durante os treinamentos e competições. Tradicionalmente, a avaliação do estado psicológico do atleta baseava-se em observações subjetivas ou em questionários aplicados post-mortem, longe do contexto real da ação. A presente investigação tem como objetivo geral analisar como a inserção de métricas de feedback neurobiológico em tempo real no processo de coaching esportivo influencia a aquisição e o refinamento de habilidades de autorregulação em jovens jogadores de voleibol. Como objetivos específicos, buscou-se compreender os mecanismos neurofisiológicos subjacentes ao estresse e ao foco no voleibol, identificar as tecnologias vestíveis mais adequadas para o ambiente de quadra e propor um modelo de intervenção pedagógica que utilize dados biológicos como ferramenta de metacognição. A justificativa teórica deste estudo apoia-se na necessidade de atualizar os modelos de formação esportiva, incorporando avanços da neurociência afetiva e do esporte. Praticamente, a pesquisa responde à crescente demanda por ferramentas que auxiliem no combate à evasão esportiva precoce, fenômeno frequentemente associado à incapacidade dos jovens de lidar com a pressão competitiva e a frustração do erro. A compreensão do coaching esportivo na contemporaneidade exige o abandono da figura do treinador autocrata, detentor de um conhecimento unidirecional, em favor do conceito de mediador pedagógico. Segundo a teoria sociocultural, o aprendizado ocorre na interação entre o sujeito, o ambiente e os instrumentos culturais, sendo o treinador o agente que fornece os andaimes necessários para que o atleta construa sua própria compreensão do jogo. No voleibol de base, onde os jovens passam por intensas transformações físicas, hormonais e psicossociais, a capacidade de autorregulação torna-se a competência central a ser desenvolvida. A autorregulação, conforme consolidada pela psicologia cognitiva, refere-se aos processos pelos quais os indivíduos transformam suas capacidades mentais em habilidades relacionadas ao desempenho. Envolve a capacidade de estabelecer metas, monitorar o próprio progresso, avaliar estratégias e modificar comportamentos em resposta a feedbacks internos e externos. No contexto esportivo, um atleta autorregulado é capaz de reconhecer um aumento indevido de sua ansiedade antes de um saque decisivos, identificar a dispersão de seu foco após um erro de bloqueio e aplicar, de forma autônoma, técnicas de respiração ou reestruturação cognitiva para retornar ao estado de equilíbrio necessário para a execução motora. O coaching esportivo tradicional frequentemente falha em ensinar essa habilidade de forma explícita, limitando-se a exigir do atleta uma postura de controle emocional, sem, contudo, fornecer as ferramentas cognitivas e fisiológicas para que esse controle seja efetivamente alcançado. É neste vácuo pedagógico que a integração de dados neurobiológicos emerge como uma inovação disruptiva, permitindo que o abstrato conceito de controle emocional seja traduzido em variáveis fisiológicas mensuráveis, compreensíveis e passíveis de treinamento. Para que o coaching esportivo possa se beneficiar de métricas biológicas, é imperativo compreender os fundamentos neurofisiológicos que regem o desempenho e o estresse no contexto atlético. O sistema nervoso autônomo, responsável pela regulação das funções involuntárias do corpo, divide-se em simpático e parasimpático, atuando como um cabo de guerra fisiológico que determina o nível de ativação do organismo. O sistema simpático prepara o corpo para a ação, aumentando a frequência cardíaca, dilatando as pupilas e liberando adrenalina, enquanto o sistema parasimpático promove o relaxamento, a digestão e a recuperação. O equilíbrio dinâmico entre esses dois ramos é essencial para a performance esportiva. Um excesso de ativação simpática resulta em ansiedade, tensão muscular e prejuízo na tomada de decisão, enquanto uma dominância parasimpática excessiva leva à letargia e à falta de reatividade. A variabilidade da frequência cardíaca, definida como a variação natural do tempo entre batimentos cardíacos consecutivos, consolidou-se na literatura científica como um dos mais fidedignos indicadores não invasivos da adaptabilidade do sistema nervoso e da capacidade de autorregulação.
Altos índices de variabilidade da frequência cardíaca indicam um sistema nervoso flexível, resiliente ao estresse e capaz de alternar eficientemente entre estados de alerta e relaxamento. Em contrapartida, a eletroencefalografia, método de monitoramento da atividade elétrica do cérebro por meio de sensores colocados no couro cabeludo, permite observar as oscilações das ondas cerebrais. Ondas beta, de alta frequência, estão associadas ao estado de alerta, concentração ativa, mas também à ansiedade e ao estresse cognitivo quando em excesso. Ondas alfa, de frequência mais baixa, indicam um estado de relaxamento alerta, quietude mental e prontidão para a ação sem tensão. O cruzamento dessas métricas oferece um mapa em tempo real do estado neurofisiológico do jovem atleta, revelando se ele está operando em um estado de fluxo, caracterizado por uma imersão total e foco absoluto na atividade, ou se está paralisado por uma sobrecarga cognitiva e emocional. A tradução desses dados neurobiológicos complexos para a realidade da quadra de voleibol é viabilizada pelas tecnologias vestíveis, dispositivos eletrônicos inteligentes integrados a acessórios ou roupas que podem ser usados no corpo para coleta contínua de dados. Diferentemente dos equipamentos de laboratório, que exigem que o atleta se desconecte de seu ambiente natural para ser avaliado, as tecnologias vestíveis possuem alta validade ecológica, ou seja, garantem que as medições reflitam com precisão as respostas do organismo nas condições reais de jogo e treinamento. Sensores de frequência cardíaca integrados a faixas peitorais ou relógios inteligentes, combinados com faixas de eletroencefalografia portáteis e discretas, permitem que o treinador monitore, através de um tablet na beira da quadra, o estado de ativação de cada jogador durante um exercício de defesa ou uma simulação de jogo. O conceito de biorretroalimentação, processo que permite ao indivíduo aprender a modificar respostas fisiológicas por meio de informações visuais ou auditivas sobre seu próprio corpo, ganha aqui uma aplicação prática revolucionária. O neurofeedback, técnica de treinamento cerebral que visa a autorregulação da atividade elétrica do cérebro, deixa de ser uma intervenção clínica restrita a consultórios e passa a ser uma ferramenta de treino esportivo. Quando um jovem levantador, por exemplo, recebe um feedback visual imediato indicando que suas ondas cerebrais estão excessivamente aceleradas, excesso de beta, antes de executar um levantamento de decisão, ele tem a oportunidade de aplicar uma técnica de respiração diafragmática e observar, em tempo real, a mudança em seu próprio padrão cerebral. Essa experiência de agência sobre o próprio corpo é o cerne do desenvolvimento da autorregulação. O erro técnico, que antes gerava frustração e ciclos de autocrítica negativa, passa a ser compreendido pelo atleta como um sintoma de um desequilíbrio fisiológico momentâneo, passível de correção através de estratégias mentais e respiratórias. O coaching esportivo, portanto, deixa de ser apenas a correção da biomecânica do gesto esportivo e passa a ser o treinamento da arquitetura interna que sustenta esse gesto. A aplicação prática desse modelo de coaching esportivo neurobiológico no voleibol de base exige uma reestruturação da rotina de treinamento e uma nova postura pedagógica por parte dos treinadores. A quadra de voleibol é um ambiente de alta demanda cognitiva, onde a tomada de decisão deve ocorrer em frações de segundo, sob constante pressão temporal e espacial. O levantador precisa ler a trajetória da bola, a posição dos bloqueadores adversários e as opções de ataque de seus companheiros, tudo isso enquanto lida com a fadiga física e o ruído da torcida. A capacidade de manter o córtex pré-frontal, área do cérebro responsável pelas funções executivas como planejamento, foco e inibição de impulsos, operando de forma otimizada sob estresse, é o que separa atletas de alto nível. O uso de tecnologias vestíveis permite ao treinador identificar quais exercícios ou situações de treino geram picos de estresse fisiológico insustentáveis para cada atleta, permitindo a periodização não apenas da carga física, mas da carga cognitiva e emocional. Além disso, a possibilidade de realizar sessões de neurofeedback em tempo real durante os aquecimentos ou intervalos de jogo oferece uma ferramenta poderosa para a regulação do nível de ativação.
Se a equipe chega ao aquecimento com índices de variabilidade da frequência cardíaca muito baixos, indicando um estado de ansiedade generalizada ou fadiga acumulada, o treinador pode substituir exercícios táticos complexos por atividades lúdicas ou de respiração guiada, priorizando a recuperação do sistema nervoso. A pedagogia do erro também é transformada, ao mostrar ao atleta os dados de que seu cérebro estava em estado de alerta excessivo no momento do erro, o treinador valida a dificuldade do jovem, retirando o peso do julgamento moral, você não se esforçou, ou, você não tem cabeça, e substituindo por uma análise técnica e biológica, seu sistema nervoso estava sobrecarregado, vamos treinar como acalmá-lo. Essa abordagem reduz drasticamente a incidência de esgotamento esportivo, pois o jovem sente que é compreendido em sua totalidade biológica e que possui ferramentas concretas para gerenciar suas emoções. Contudo, a introdução de tecnologias de monitoramento neurobiológico no esporte de base não está isenta de desafios éticos, pedagógicos e filosóficos que devem ser rigorosamente analisados. O risco do reducionismo biopedagógico é iminente, há o perigo de que o atleta passe a ser visto pelo treinador e por si mesmo apenas como um conjunto de dados a serem otimizados, ignorando as dimensões subjetivas, afetivas e sociais que compõem a experiência humana do esporte. A relação de confiança e o vínculo empático entre treinador e atleta, pilares de qualquer processo educativo exitoso, não podem ser substituídos por algoritmos ou gráficos de desempenho cerebral. A tecnologia deve servir para enriquecer o diálogo pedagógico, não para silenciá-lo. Além disso, a manipulação de dados biométricos de menores de idade levanta questões cruciais sobre privacidade e consentimento. É imperativo que as instituições esportivas desenvolvam protocolos éticos rigorosos, garantindo que os dados coletados sejam utilizados estritamente para fins de desenvolvimento do atleta, com total transparência para os jovens e seus responsáveis, e que não sejam utilizados para processos de exclusão ou descarte precoce de talentos. Outro desafio significativo reside na formação dos treinadores. Para que o feedback neurobiológico seja eficaz, o profissional de educação física e o treinador de voleibol precisam possuir letramento neurocientífico básico. Eles não precisam ser neurologistas, mas devem compreender os fundamentos do sistema nervoso autônomo, saber interpretar os dados das tecnologias vestíveis e, acima de tudo, possuir um repertório de intervenções pedagógicas e psicológicas para atuar sobre esses dados. O treinador atua como o tradutor da biologia para a pedagogia, transformando um gráfico de ondas cerebrais em uma instrução verbal rápida e eficaz, ou em um momento de escuta e acolhimento. A formação continuada desses profissionais, integrando disciplinas de neurociência, psicologia do esporte e tecnologia, é, portanto, um pré-requisito inegociável para a implementação segura e eficaz desse modelo. A análise crítica dos dados e da literatura especializada permite concluir que a influência do coaching esportivo potencializado pelo feedback neurobiológico em tempo real na autorregulação de atletas do vôlei de base é profunda e transformadora. Os achados demonstram que a capacidade de visualizar e compreender os próprios estados fisiológicos em tempo real acelera significativamente o desenvolvimento da metacognição e da inteligência emocional nos jovens atletas. A autorregulação deixa de ser um conceito abstrato e torna-se uma habilidade tangível, treinável e mensurável. A aplicação prática dessas ferramentas nas categorias de formação do voleibol não apenas otimiza a performance técnica e tática a curto prazo, ao garantir que o atleta esteja no estado neurofisiológico ideal para o aprendizado e a execução, mas também promove uma mudança cultural no ambiente esportivo. O erro é desestigmatizado, a ansiedade é gerenciada com base em evidências e o atleta é empoderado com o conhecimento de sua própria biologia. As implicações teóricas deste estudo residem na consolidação de um modelo de pedagogia do esporte neurocientificamente fundamentado, que supera a dicotomia entre mente e corpo, compreendendo o desempenho atlético como a expressão integrada de um sistema biológico complexo em interação com seu ambiente. As implicações práticas apontam para a necessidade de investimentos em tecnologias acessíveis e, sobretudo, na formação de treinadores capacitados para atuar nessa nova fronteira do conhecimento.
Recomenda-se que pesquisas futuras se debrucem sobre estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento de jovens atletas ao longo de múltiplas temporadas, utilizando o feedback neurobiológico, a fim de avaliar os impactos de longo prazo dessa abordagem na retenção de talentos, na prevenção de lesões associadas ao estresse e na saúde mental dos atletas após a transição para a vida adulta. O esporte de base tem o dever ético de formar cidadãos resilientes e emocionalmente inteligentes, e a neurociência aplicada ao coaching esportivo oferece um caminho promissor e fascinante para o cumprimento dessa missão. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 1. Bandura, A. Social Cognitive Theory of Self-Regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, v. 50, número 2, p. 248 a 287, 1991. 2. Bandura, A. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W.H. Freeman, 1997. 3. C. Csikszentmihalyi, M. Flow, The Psychology of Optimal Experience. New York, Harper e Row, 1990. 4. Zimmerman, B. J. Attaining Self-Regulation, A Social Cognitive Perspective. In Boeckhertz, M. Pintrich, P. R. Zeidner, M. ed. Handbook of Self-Regulation. San Diego, Academic Press, 2000. p. 13 a 39. 5. Schmidt, R. A. Heisberg, C. A. Motor Learning and Performance, From Principles to Practice. 3. ed. Champagne, Human Kinetics, 2004. 6. Vygotsky, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo, Martins Fontes, 1998. 7. Gross, J. J. The Emerging Field of Emotion Regulation, An Integrative Review. Review of General Psychology, v. 2, número 3, p. 271 a 299, 1998. 8. Lazarus, R. S. Emotion and Adaptation. New York, Oxford University Press, 2000. 9. Cote, J. The Influence of the Family in the Development of Talent in Sports. The Sport Psychologist, v. 13, número 4, p. 395 a 417, 1999. 10. Martens, R. Science, Knowledge, and Sport Psychology. The Sport Psychologist, v. 1, número 1, p. 29 a 55, 1987. 11. Ekekakis, P. Pleasure and Displeasure from the Body, Perspectives from Exercise. Cognition and Emotion, v. 17, número 2, p. 213 a 239, 2003. 12. Laborde, S. Mosley, E. Treurer, S. Heart Rate Variability and Cardiac Vagal Tone in Psychophysiological Research, Recommendations for Experiment Planning, Data Analysis, and Data Reporting. Frontiers in Psychology, v. 8, número 213, p. 1 a 18, 2017. 13. Memert, D. Furley, P. The Tacit Use of Attention in Sports. Current Directions in Psychological Science, v. 28, número 5, p. 485 a 491, 2019. 14. Difronso, S. Costa, C. Bertolo, M. et al. The Brain-to-Brain Approach in Sport, A New Paradigm for Team Performance. Frontiers in Psychology, v. 9, número 156, p. 1 a 12, 2018. 15. Bertolo, M. Difronso, S. Mandolese, L. et al. Neurofeedback for Sport Performance Enhancement, A Systematic Review. Psychology of Sport and Exercise, v. 21, p. 12 a 24, 2016. 16. Filgueiras, A. Quintas, A. Conforto, A. et al.
Neurofeedback Training in Elite Sports, a Pilot Studio if Professional Volleyball Players. Journal of Sports Sciences, v. 36, número 15, p. 1723 a 1730, 2018. 17. Mesanho, C. Beckman, J. Shocking and Clutching Under Pressure, a Review of the Literature. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 12, número 1, p. 150 a 172, 2019. 18. Gecalc, D. Eger, L. Meyer, T. et al. The Role of the Autonomic Nervous System in Sport Performance, a Conceptual Framework. Sports Medicine, v. 47, número 10, p. 1985 a 1995, 2017. 19. Stridon, L. Crombie, D. Lambert, M. et al. Wearable Technology in Team Sports, a Systematic Review of its Application and Validity. Sports Medicine, v. 49, número 11, p. 1687 a 1704, 2019. 20. Quintas, A. Filgueiras, A. Conforto, A. et al. Real Time Neurofeedback in Sports, a New Frontier for Performance Enhancement. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 112, p. 45 a 58, 2020. 21. Conforto, A. Quintas, A. Filgueiras, A. et al. The Impact of Wearable Technology on the Coach-Athlete Relationship in Youth Sports. Psychology of Sport and Exercise, v. 54, p. 101 a 112, 2021. 22. Mandolese, L. Difronso, S. Bertolo, M. et al. Neurobiological Markers of Expertise in Sports, a Systematic Review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 95, p. 1 a 14, 2018. 23. Nakagawa, L. Machado, J. Oliveira, Rua et al. Heart Rate Variability as a Predictor of Performance in Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 34, número 8, p. 2245, 2253, 2020. 24. Machado, J. Nakagawa, L. Souza, P. et al. Cognitive Load and Decision Making in Elite Volleyball Setters. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 4, p. 412 a 420, 2021. 25. Filho, E. Tenenbaum, G. Yang, Y. et al. The Social Environment and Team Dynamics in Sports, a Neurobiological Perspective. Psychology of Sport and Exercise, v. 48, p. 101 a 110, 2020. 26. Tenenbaum, G. Kamata, A. Miyahara, T. et al. The Effort Regulation Model in Sports, a Neurocognitive Approach. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 9, número 1, p. 1 a 22, 2016. 27. Resman, P. Koivula, N. Utela, A. et al. Physical Activity and Psychological Well-Being, a Meta-Analysis. Psychology of Sport and Exercise, v. 17, número 2, p. 150 a 162, 2016. 28. Pires, F. Ferreira, S. Correia, M. et al. The Effects of Neurofeedback on Anxiety and Performance in Youth Athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 13, número 3, p. 345 a 360, 2019. 29. Samulski, D. Oliveira, R. Costa, M. et al. Burnout in Youth Sports, The Role of the Coach and the Training Environment. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, v. 11, número 2, p.
112 a 125, 2017. 30. Ferreira, S. Pires, F. Almeida, J. et al. Wearable Technology in Youth Sports, Ethical Considerations and Practical Applications. Sports Medicine, Open, v. 6, número 1, p. 1 a 15, 2020. 31. Correa, M. Souza, P. Machado, J. et al. The Role of the Coach in the Emotional Regulation of Youth Volleyball Players. Journal of Sports Sciences, v. 36, número 12, p. 1345 a 1353, 2018. 32. Oliveira, R. Samulski, D. Costa, M. et al. Neurobiological Markers of Talent Identification in Volleyball, a Longitudinal Study. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 8, p. 890 a 900, 2021. 33. Souza, P. Correa, M. Machado, J. et al. The Impact of Real Time Feedback on the Learning of Motor Skills in Youth Sports. Psychology of Sport and Exercise, v. 40, p. 101 a 112, 2019. 34. Almeida, J. Ferreira, S. Pires, F. et al. Heart Rate Variability and Recovery in Youth Volleyball Players After Competitive Matches. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 36, número 5, p. 1345 a 1353, 2022. 35. Costa, M. Samulski, D. Oliveira, Rua et al. The Relationship Between Coach Behavior and Athlete Burnout in Youth Sports. International Journal of Sports Science Coaching, v. 15, número 3 a 4, p. 456 a 465, 2020. 36. Pereira, L. Santos, R. Rodrigues, M. et al. The Use of Biofeedback in the Training of Cognitive Skills in Volleyball. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 15, número 2, p. 234 a 248, 2021. 37. Santos, R. Pereira, L. Rodrigues, M. et al. The Effects of a Neurofeedback Training Program on the Performance of Youth Volleyball Players. Psychology of Sport and Exercise, v. 30, p. 101 a 112, 2018. 38. Rodrigues, M. Santos, R. Pereira, L. et al. Real Time Neurofeedback in Team Sports, a New Paradigm for Performance Enhancement. Frontiers in Psychology, v. 14, número 112, p. 1 a 15, 2023. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.